Vamos conversar com o sócio do escritório Uchoa Cavalcante, com o Dr. Alexandre Uchoa, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco e LLM, Direito Corporativo pelo IBMEC, advogado especializado em Direito Empresarial, com atuação forense na área civil empresarial e pós-graduando em Direito e Mercado Imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho. Quero agradecer ao doutor Alexandre que está recebendo em seu escritório. Prazer muito grande para lhe receber aqui, a satisfação de poder ter essa conversa para o seu público e os telespectadores. Como surgiu a ideia da abertura do escritório Uchoa Cavalcante Advogados? Na realidade, o escritório ele foi constituído por meu pai há 35 anos, mais ou menos, cerca disso. E ele tinha uma formação técnica, jurídica muito interessante, porque ele era advogado do Departamento Jurídico da Chesf e já tinha aquela veia, eu peguei aquela veia de advocacia na área empresarial e desenvolvíamos várias atividades. Ele veio a falecer há 16 anos e desde então a gente vem tocando no escritório e desenvolvendo essas áreas mais específicas dentro do direito empresarial. Vamos falar sobre algumas áreas de atuação do escritório. O imobiliário. O imobiliário ele tem uma importância muito grande porque nós sabemos que hoje em dia a aquisição de imóveis, o planejamento para a compra de um imóvel é essencial que haja a participação de uma assessoria jurídica para que os adquirentes e os vendedores não sofram nenhum problema, principalmente em termos de registro e garantia dos bens. Então, o suporte jurídico em qualquer aspecto nessa área é essencial. Eu tenho uma dúvida. Quando está em mãos nessa crise financeira que nós estivemos passando, algumas pessoas não tiveram condições de continuar o pagamento em relação ao imóvel. Como é o procedimento em relação a isso? Veja, Pedro, existe a necessidade de analisar cada caso. Se a gente estiver falando aqui de aquisição de imóveis, de imobiliárias especificamente, há necessidade de se verificar as previsões contratuais. Prazo de devolução, as multas aplicáveis. Agora, realmente é essencial, por isso que eu lhe disse antes, ter um conhecimento do que está previsto nos contratos. Temos casos aqui de que as pessoas chegam a se surpreender, porque no afã de assinar o contrato, de resolver aquela questão, de ter o sonhada casa própria, assinam o contrato e não leem o que está previsto ali, nem nas entrelinhas. Às vezes está muito explícito, mas a falta de uma leitura mais precisa, mais técnica, faz com que as pessoas entrem em situações muito complicadas quando há a hipótese de inadimplência contratual. Então, assim, de forma genérica, é necessário verificar o que está previsto, o que existe de previsão contratual, para que possa se proteger numa eventualidade. O fato é que boa parte dos contratos são chamados contratos de adesão. Você recebe as cláusulas já pré-estabelecidas, sem hipótese de discussão daquelas cláusulas. Cláusula de financiamento entre, por exemplo, Caixa Econômica Federal e outros bancos, não há possibilidade de discussão. Se o contrato for firmado com um particular, é óbvio que existe a possibilidade de uma negociação e de a previsão de cláusulas de ajuste ou de devolução do valor de acordo com o período que falta para pagar ou alguma coisa desse tipo. Vamos falar agora sobre a parte empresarial. Perfeito. Bom, na parte empresarial, que é o que nós desenvolvemos aqui no escritório, é um ramo do direito que tem uma abrangência muito grande. Dentro do ramo do empresarial, cabem várias atividades jurídicas, né? E na área, por exemplo, de prevenção, o que a gente tem focado muito no escritório aqui é fazer com que as empresas passem por um processo de auditagem pelo escritório de advocacia, de forma a que elas tenham um conhecimento de todos os gargalos e eventuais riscos que ela esteja correndo. Parte contratual, a parte trabalhista, a parte tributária. Então, na medida em que a empresa e os seus gestores têm um perfeito conhecimento do quadro, que é a obrigação do advogado e do escritório de advocacia apresentar isso para ele, a questão da gestão é do empresário. Ele tem que ver os riscos que vai ou não correr.
Mas o papel do escritório, na prestação de um serviço de advocacia empresarial, é trazer o pleno conhecimento de tudo e todos os riscos eventuais. Então, por exemplo, na área contratual, os contratos bem elaborados, bem revisados e bem constituídos, eles fazem com que haja uma possibilidade de evitar que haja problemas no contencioso. Contencioso, hoje em dia, de qualquer forma, uma ação judicial, elas não têm um curso muito rápido, infelizmente. Existe uma carência muito grande de juízes, de estrutura, etc. São ações que podem demorar 5, 6, 10 anos. E às vezes é uma coisa de resolução mais rápida para se alcançar. Quando há um trabalho preventivo na área contratual, você diminui os riscos de demanda. Então, a empresa pode fluir com mais naturalidade, sem os gargalos de processos judiciais em curso. E a gente tem trabalhado muito nisso. Então, com isso, você tem que ter dentro do seu escritório pessoas ligadas a todas essas áreas, como RH, a pessoa na área de tributária, você tem que ter essas pessoas ao seu lado. A atividade tem que ser multidisciplinar, de fato. A gente faz uma abrangente análise de uma empresa, certo? É evidente que às vezes tem uma segmentação, o cliente eventualmente tem interesse em dar um foco, digamos, na área trabalhista, quer saber o que é que pode ser feito para que se evite que hajam problemas na área trabalhista. Então, o escritório faz uma análise, grosseiramente dizendo, do porteiro ao diretor, a função de cada um deles, o papel de cada um deles dentro da instituição e se estão sendo observadas todos os regramentos, todas as exigências legais e sindicais, etc., que estejam instituídas para evitar que haja um problema. Com isso, se consegue uma minimização de problemas. Falando da área trabalhista especificamente, você vê, não há como se evitar que haja uma demanda, mas na hora em que você esvazia as possibilidades de uma reclamação trabalhista, porque a empresa está atendendo e está cumprindo todos os requisitos legais exigidos, você fica mais tranquilo para se defender com relação a isso. E diminui o passivo, que é um problema muito sério. Então, e essa reforma trabalhista? A reforma trabalhista, eu vou entrar numa seara que é especificamente de um segmento do escritório, mas é o que eu posso lhe dizer, o que é que se observou aqui, o que é que a gente já constatou de forma concreta. A reforma trabalhista foi essencial, porque com a reforma houve uma minimização das demandas judiciais trabalhistas. Por quê? Antigamente, tem que escolher bem as palavras, as demandas eram propostas e não se tinha uma preocupação com o resultado. Pois bem, se a demanda desse certo, fosse vitorioso o reclamante, ótimo, ele recebia. Se não fosse vitorioso, também não tinha nenhuma punição e era uma tentativa, certo? Dando certo, ótimo. Se não desse certo, não tinha prejuízo nenhum para ele. Hoje em dia, existe a necessidade, com a reforma, de se ter uma cautela maior na propositura dessas ações, com elaboração de cálculos, já previamente, com a fundamentação muito bem feita das matérias, sob pena de haver um revés. Hoje em dia pode haver condenação por litigância de má-fé, condenação em honorários sucumbenciais para a parte que perde, inclusive o reclamante, e uma responsabilização, inclusive, do advogado na propositura dessas demandas. E isso fez com que as pessoas pensassem mais um pouco. E é interessante porque vai haver uma necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais. Quem quiser atuar na área tem que se aperfeiçoar, tem que ser bons advogados para atuar nesse segmento. Recuperação judicial e falência. Recuperação judicial e falência. Nós aqui temos um enfoque especial na atuação nessa área. Eu tenho uma grata satisfação de trabalhar como administrador judicial na recuperação de uma empresa que eu não posso citar os nomes, mas foi uma grande empresa de segurança no estado de Pernambuco e que nós estamos conseguindo fazer o pagamento de todos os credores trabalhistas. No passado, quando quando ingressei nesse processo, tinha um gargalo muito grande e eu já tinham passado 2 administradores e não tinham tido sucesso.
e a gente, depois de fazer uma auditoria no processo, porque você imagina, cada volume de processo tem 200 páginas. Esse processo, quando fomos fazer a auditoria, ele tinha 282 volumes. Então, nós conseguimos auditar todo o processo, todos os reclamantes que estão habilitados pelo nosso sistema, nós conseguimos identificar a página e o volume que ele está. Se foi habilitado no prazo, se não foi habilitado no prazo, se é retardatário, a forma de pagamento vai ser feita, e a gente está tendo muito sucesso nessa liquidação, e a nossa meta, nosso objetivo é conseguir recuperar a empresa, que será um case de sucesso para apresentar. Mas, diferenciando-se de outras reclamações, essa, de fato, existe um interesse na recuperação da empresa. Então, há um somatório de fatores que levam a isso. Por exemplo, a atuação da magistrada, dos advogados da empresa, uma parceria que está sendo feita entre o judiciário civil e o trabalhista para a liquidação dessas demandas trabalhistas, e o papel fundamental do administrador judicial na condução desse processo. Então, é uma alternativa em momentos de crise, em determinadas circunstâncias, há necessidade de se requerer a recuperação judicial. Desde que ela seja bem fundamentada, é uma boa alternativa. Vamos dar uma parada agora por nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Dr. Alexandre Uchoa. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 40 62 9205. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.